Bom dia, meus amigos, meus irmãos e irmãs na fé. É um prazer estar com vocês, começando mais um estudo bíblico aqui no nossa página da Igreja Luterana. Hoje nós estaremos estudando o texto de João capítulo 17, versículos 11 até o versículo 19. Esse é o texto do domingo passado, de uma das leituras que foram feitas no culto, texto do Evangelho, João 17, 11 a 19. Nós estamos estudando semana passada, hoje e na próxima semana, uma pequena série seguindo textos de João, que nós enfatizamos especificamente qual é a missão de Deus, assim como ela foi descrita nestes capítulos finais do Evangelho de João. Semana passada nós estudamos qual foi a missão, ou qual é a missão do Filho de Jesus Cristo. Hoje será um pouquinho mais a missão de Deus Pai. E na semana que vem, a semana da época do Pentecostes, nós então estudaremos qual é a missão do Espírito Santo. A gente sabe que as três pessoas da Trindade, elas trabalham juntas, né? A gente sabe que há uma interação, uma sintonia entre elas, mas também há algo muito próprio de cada uma delas, né? Que cada uma delas se responsabiliza na ação de salvação das pessoas. Nós podemos encontrar um pouquinho desta missão de Deus no próprio credo apostólico, no credo niceno, que a gente declama normalmente todo domingo na igreja. E ali a gente tem dividido o credo apostólico, que é uma oração muito antiga, também o credo niceno. A gente tem dividido essa declaração em três partes. O artigo 1 fala de Deus Pai, o artigo 2 de Deus Filho, o artigo 3 do Espírito Santo. E ali está, digamos assim, descrito tanto a pessoa de cada um deles, quem são cada um deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o que eles fazem, né? Então, a nossa confissão de fé, ela coloca isso muito claramente. Qual é a identidade particular de cada uma das pessoas da Trindade, qual é a obra própria de cada uma delas. Não é isso que a gente hoje vai abordar aqui, digamos assim, o credo apostólico, o credo niceno. A gente vai ficar mais focado no que o texto de João nos permite dizer, o que ele mostra que seria assim, a característica principal, a ação principal de uma das pessoas da Trindade. E hoje, então, é a missão de Deus Pai. Repito, João 17, 11 a 19. Quero saudar todos que estão chegando para participar com a gente agora, bem como também aqueles que vão assistir depois, né? Posteriormente vão estar assistindo com a gente esse vídeo, onde nós estudamos um trecho da Bíblia, e hoje é João 17. É um texto muito interessante, não sei se você já o conhecia, mas é um daqueles textos da Escritura significativos e até mesmo assim pitorescos, porque você tem nesse texto Jesus Cristo falando com Deus Pai, né? Normalmente a gente tem na Bíblia Deus falando com a gente tem situações onde outras pessoas falam entre elas, ou elas falam com Deus, mas dificilmente, talvez esse aqui seja o único caso na Bíblia, onde Deus está falando com Deus, onde uma pessoa da Trindade está conversando, está se comunicando com uma outra pessoa da Trindade. Nós temos aqui a possibilidade de entreouvir, né? De ouvir assim por tabela, uma conversa entre Deus, uma oração feita por Cristo para Deus Pai.
é um detalhe interessante, né? Como se a gente tivesse a possibilidade de escutar assim uma conversa privada, né? E a gente, quando escuta uma conversa privada, ou entreouve alguma coisa, é muito interessante sempre, porque você tem a possibilidade de ouvir aquilo que está sendo dito sem uma censura, né? Sem aquilo ter passado por filtros, né? Quando alguém fala com a gente sobre algum assunto, a pessoa se preocupa como a gente vai ouvir, a pessoa se preocupa, né, em comunicar, na sua comunicação, em não ofender, em não falar de mais ou falar de menos. Mas quando você entreouve alguém conversando, aquilo a pessoa está um pouquinho mais sem filtro, sem censura, ela está um pouquinho mais aberta, né, no que ela está falando. E então normalmente a gente escuta coisas muito concretas, muito reais, muito, né, cruas, digamos assim. E é o que a gente está vendo aqui. De certa forma, temos uma possibilidade de escutar uma conversa privada, né, algo muito sagrado, né, um papo sem censura, do que Jesus estava conversando, estava falando, estava desabafando, estava entregando nas mãos de Deus. E isso faz o texto assim ter um significado muito interessante. É uma oportunidade única na Escritura da gente participar, da gente ter a chance de ter os nossos ouvidos próximos de uma conversa muito privada, muito particular, muito santa, muito sagrada, de Jesus Cristo com Deus. Um papo dentro da divindade e a gente por perto como ouvintes próximos. Outra razão pela qual essa leitura ela tem assim um caráter muito forte, muito significativo, é o momento que ela ocorre, né, essa oração. Quando ocorre essa oração? Ela foi feita na noite que Jesus Cristo foi capturado, foi preso, né, poucas horas antes de ele ser crucificado. E Jesus sabia disso, sabia que aquele ali era um momento crucial, era um momento dramático da sua vida, do seu ministério. Ele estava a poucas horas daquele momento máximo na obra da salvação, e também aquele momento muito terrível, muito doloroso, sob todos os aspectos humanos, né, físico, emocional, para o Filho de Deus. E a gente, não sei se vocês já tiveram a chance de repente conversar com alguém que está se aproximando do seu momento mais dramático, do seu momento de morte, por exemplo, e essa pessoa sabe disso, né? Às vezes alguém que está muito doente, ou que está no leito de morte, ou talvez uma pessoa mais idosa, que sabe que não tem muito tempo de vida, uma conversa sincera, sem censura, com essa pessoa, ela tem um caráter muito forte, muito profundo. São conversas muito especiais. Essas pessoas não falam de trivialidades, né? de coisas sem sentido, de coisas sem importância. Normalmente, elas enfocam em assuntos importantes, significativos para ela, para a gente. E elas vão direto ao ponto, digamos assim, abrem seu coração, apelam e desabafam e falam de assuntos realmente importantes. Então, a capacidade de digamos assim, priorizar aquilo que é mais importante. Então, conversas com quem está próximo ao seu momento máximo, seu momento final, são conversas importantes. E é o que nós também temos aqui. Então, além de termos a possibilidade de entreouvir Deus conversando, nós também estamos aqui entreouvindo uma oração, uma conversa de Jesus com Deus num momento muito importante, num momento muito dramático. Então, assim, a gente pode ter muito claro para a gente que o que está sendo dito aqui é essencialmente
de um valor, de um destaque importante na Bíblia, né? A gente pode abrir bem os nossos ouvidos e ter um carinho muito grande por esse texto de João 17 aqui, porque nós temos Jesus falando com Deus, Jesus tendo uma conversa assim final, última, antes de sua morte, antes de ir até a cruz. E se a gente perguntasse assim sobre o que eles estão falando, né? Claro, essa é a ideia de nós lermos o texto, né? João 17, 11 a 19. O que é o central? O que é o essencial? O que é o mais destacado? Qual é a pauta dessa conversa entre Jesus e Deus nesse momento essencial para ele? E talvez surpreenda você, talvez não, mas é algo muito bonito da gente descobrir, muito consolador, de descobrir que essencialmente o que Jesus está falando com Deus aqui, do que Jesus, o assunto de Jesus aqui na verdade cada um de nós, né? Nós somos o assunto, nós somos a pauta, nós somos a coisa mais importante para ele. Ele está falando aqui sobre os seus discípulos, aqueles discípulos que estavam com ele na época, e também sobre os seus discípulos de todas as épocas, de todos os tempos, né? Também nós hoje. Então, a gente é algo que a mim me chama bastante atenção, me consola bastante e mostra assim já de começo, né, o tamanho da importância do amor de Deus que nós temos para Deus, né? Isso a Bíblia revela o tempo todo, mas aqui também fica claro, tendo nós, seus discípulos, nós, seu povo, a sua gente, como a coisa mais importante para Jesus, sendo a pauta dessa conversa. É uma oração, né? A gente, é uma conversa, mas é uma oração, e nessa oração que Jesus faz, nós não ouvimos Deus Pai responder, né, verbalmente. Nós temos só Jesus falando aqui e o Pai ouvindo. Não temos assim o relato de que forma Deus teria respondido verbalmente isso, mas quando a gente então olha o texto e vê Jesus conversando com Deus, Jesus falando com Deus, ele pede algumas coisas, e nesse trecho específico que nós temos hoje diante de nós, João 17, 11 a 19, podemos destacar três coisas, três pedidos muito especiais que Jesus tem para o seu Pai, para o nosso Deus, relacionado a gente, relacionado aos seus discípulos, ao seu povo. O primeiro pedido de Jesus para Deus tem a ver com unidade, tem a ver com ser um. Logo no comecinho ali, né, no versículo 11, Pai Santo, pelo poder do teu nome, guarda os meus discípulos, guarda os discípulos para que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Então, lembrando Deus da unidade, da comunhão, da parceria que Jesus tem com Deus, de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem essencialmente, né, internamente no coração da Trindade. Jesus Cristo diz que essa unidade, que essa coesão, que essa parceria, que esse vínculo também se estenda para os nossos seguidores, para o nosso povo, para a nossa gente. Primeira oração de Jesus, primeiro ponto de Jesus, primeira preocupação de Jesus, e aí primeiro pedido a Deus Pai, né, é que ele atue, que ele se responsabilize em guardar os discípulos para que eles sejam um. Unidade é o primeiro pedido de Jesus para o Pai, e a gente consegue entender isso provavelmente muito bem, né?
a gente, quando participa de uma igreja, sabe o quão importante é assim aquela unidade que a gente tem no dia a dia, aquela parceria, aquela comunhão que a gente desfruta dia a dia com os nossos irmãos e irmãs na fé. A gente sabe o quanto isso é valioso, o quanto isso é importante. Em certos momentos, talvez isso é assim aquilo que nos carrega muitas vezes, né? Poder ter alguém do lado, poder ter alguém junto comigo, caminhando na minha fé, alguém com quem eu me encontre, um grupo com quem eu me encontre, né? Isso pode fazer assim a diferença na nossa vida em muitos momentos. Isso é muito gostoso. Também quando a gente tem algum problema nessa unidade, quando há brigas, conflitos, divisões, né, desacordos no grupo, na família da fé, a gente também sente bastante, causa assim estragos, causa dores, né? Então essa questão da unidade, eu consigo entender perfeitamente, né? O porquê Jesus já começa falando disso, né? A importância do mundo, a importância dos cristãos estarem fortalecidos por causa do apoio, do contato, do convívio, do vínculo que há entre eles, a importância do mundo enxergar isso, enxergar uma igreja unida, um povo unido, em sintonia, e também o quão daninho pode ser uma divisão no seio de uma igreja, né? E essa é uma questão, né? Uma questão dessa unidade que a gente pode perceber, essa unidade que tem a ver com brigas, conflitos, né? Há algo também mais profundo nessa oração de Jesus, talvez até o mais importante dela aqui. O professor Wilson Schultz nos ajudou a perceber isso quando ele comentou esse texto semana passada, quando a gente percebe que junto com essa oração está ali o argumento de Jesus falando de Judas ao mesmo tempo, né? O Judas teria sido um dos que se afastou, um dos primeiros a se afastar ou a quebrar essa unidade, né? Entre os discípulos, e ele não se afastou porque ele teve uma rusga pequena, um problema de rivalidade com alguém, que já seria algo importante, algo triste, mas o afastamento de Judas e a quebra desse vínculo se deu por algo até mais importante, que foi um afastamento, aí a gente usa uma palavra chamada apóstata, né? Ele se afastou porque ele decidiu se retirar da comunhão. Ele se afastou porque ele decidiu abandonar aquele vínculo com Cristo, aquele vínculo com os discípulos, aquele vínculo da fé cristã. Então não é um afastamento por problemas de relacionamento, não é um afastamento por problemas de desentendimentos, de diferentes opiniões em alguns assuntos, ou porque se machucou com alguma coisa, se decepcionou com alguém. Não, é um afastamento mais grave, que é o afastamento que tira a pessoa do vínculo com a igreja cristã, com a fé cristã, com o próprio Cristo. Então a oração de Jesus, ainda que ela possa ser talvez usada nesse nosso relacionamento diário, no convívio diário que a gente tem com os nossos irmãos na fé, e a preocupação que Jesus tem é que a gente tenha um convívio sadio e saudável, mas a preocupação de Jesus, ela ainda é mais profunda. Ele está preocupado com o vínculo que existe, que até é mais que aquele vínculo entre o nosso povo, da nossa comunidade, da nossa congregação, mas é aquele vínculo que existe dentro da igreja cristã invisível, dentro da comunhão de todos os cristãos, né? A comunhão dos santos, a quebra, a apostasia, quando alguém ou um grupo de pessoas acaba se retirando, acaba abandonando essa fé cristã e indo viver de uma outra forma, indo criar alguma outra entidade. Então aqui Jesus está então preocupado
muito com essa apostasia, com essa saída da fé cristã, com esse abandono, com essa divisão da igreja cristã por causa do abandono à fé cristã, o abandono a Jesus Cristo, né? As coisas mais importantes da fé. E quando eu leio isso aqui, lembrando que Jesus pediu a Deus que ajudasse, que se responsabilizasse, que agisse no sentido de cuidar dessa unidade cristã, duas coisas logo me vêm à mente. A primeira é que realmente Deus precisa estar agindo nesse sentido, né? Que essa unidade mais central, mais crucial, essa unidade com Cristo, essa unidade que a gente tem entre nós cristãos, mas com Cristo, na fé cristã, é uma obra de Deus, é uma obra que Deus precisa estar por trás disso, que a gente não consegue produzir isso por conta própria. A gente pode tentar colaborar, a gente pode tentar estar apegado à fé, apegado aos irmãos, porém é algo que Deus precisa cuidar, Deus precisa preservar, Deus precisa estar agindo e preservando e, como diz Deus, guardando para que isso se preserve. Por outro lado, o que me faz pensar aqui é que de repente a gente olha assim e vê hoje a igreja, e veja hoje a igreja cristã que existe no mundo, que existe no Brasil, a gente vê todas as manifestações, todas as configurações de cristianismo, e a gente pensa assim, puxa vida, a gente está tão dividido, tão fragmentado, né? Será que Deus não fez um bom trabalho? Será que Deus não escutou essa oração de Cristo aqui, né? Essa é uma questão que me perturba, digamos assim, quando eu olho esse texto. Mas, de novo, talvez um caminho para a gente entender seja lembrar dessas duas situações, né? Uma coisa é a unidade, a união, o vínculo entre todos os cristãos, né? Entre todos os cristãos que estão nessa igreja que ela é mais profunda, ela está além das manifestações visíveis, das denominações, das congregações locais, dos sínodos que estão no mundo, mas é uma igreja que está, além disso, que tem uma forma assim, digamos, invisível, que está que reúne e congrega todos os cristãos de todas as denominações, que Deus enxerga, que Deus preserva, né? É o conjunto de pintinhos que estão debaixo das asas da galinha, né? É o conjunto de pessoas que vieram à fé, estão na fé, né? E que congrega as pessoas que inclusive já estão no céu, né? A igreja triunfante. Todo o povo que já está dentro pertence ao reino de Deus. O povo que está vinculado a Cristo pela fé e que aqui no mundo até pode estar em diferentes denominações, em diferentes congregações locais. Então, talvez não exista a unidade visível perfeita, né? Porque estamos em grupos, em locais, em casas de oração diferentes, mas estamos unidos. E a gente não enxerga isso, mas Deus enxerga. E a gente não vê essa unidade, esse vínculo, mas Deus vê. E Deus não só vê, como Ele preserva, Ele cuida, Ele guarda. Então aqui é uma questão de fé para a gente, mas de fé, né? de crer que, apesar de que eu não estou completamente unido na mesma igreja, no mesmo grupo de cristãos aqui no mundo, eu estou unido com muitos outros cristãos que são da mesma igreja que eu sou aqui no mundo, mas outros que não são, mas que na igreja, digamos com I maiúsculo, na igreja comunhão dos santos, na igreja invisível, nessa igreja nós estamos unidos, nós estamos vinculados e nós somos um povo e um com Cristo e um com o Pai.
Segundo pedido, gente, o segundo pedido que nós vemos aqui, avançando um pouquinho no texto, então esse primeiro pedido foi o pedido de Cristo pela unidade, o segundo pedido é o pedido por proteção, né? Versículo 15, ele, né, ali é o contexto de perseguição, o contexto de dificuldades, o mundo que Jesus Cristo está, digamos assim, deixando naquele momento. Ele é um mundo perverso e ele é particularmente perverso e antagônico ao próprio Cristo e aos seus seguidores. Há uma maldade, há um mal no mundo que, além de tudo aquilo que a gente já enxerga de violência, de caos no mundo, ele ainda está intencionalmente lutando e buscando a derrota, buscando o fracasso e buscando fazer alguma coisa perversa contra Cristo e contra os seus seguidores. Então, nesse contexto de um mundo perverso, de uma realidade de muita dificuldade, Jesus Cristo vai dizer então: não peço que os tires do mundo. O que talvez seria para nós o mais lógico, né? Já que o mundo é perverso, Jesus podia pedir a Deus Pai que nos tirasse daqui, né? Mas Jesus, né, contra essa lógica, vai dizer: não peço a Ti, Senhor, a Ti, meu Pai, que tires os nossos filhos, os nossos discípulos, o nosso povo do mundo, mas que os guardes do maligno. Então aqui está o pedido por proteção, por defesa, para que se guarde o povo, né? Para que se proteja o povo, os seus discípulos do maligno. Bom, a gente não é novidade o porquê Jesus Cristo pediria ou não pediria para que nos tirasse do mundo, né? E a razão é a missão, a razão é o fato de que Jesus Cristo quer que outras pessoas também conheçam sobre o seu amor, sobre a sua salvação, sobre o perdão dos pecados. Então, Jesus Cristo e a Trindade precisam dos seus discípulos, precisam hoje de cada um de nós no mundo caótico e bagunçado e perverso. Mas o fato é que nós somos necessários aqui, nós temos uma missão aqui, né? No mesmo texto que nós estamos lendo, Jesus vai dizer: Tu me enviastes a esse mundo, Pai, e eu agora o envio eles no meu lugar. Quer dizer, a missão que Jesus Cristo começou, ela continua com a gente, e é num mundo difícil, e é num mundo perverso, mas o fato é que Jesus Cristo nos precisa da gente aqui e nos envia a esse mundo caótico, triste e perverso, para testemunharmos, para falarmos, para mostrarmos, para vivermos o seu amor e alcançarmos mais pessoas com a sua salvação. Por que viver no mundo é complicado e por que viver nesse mundo significa ter um inimigo rondando de trás de nós o tempo todo, um inimigo que particularmente tem como alvo principal de seus ataques a igreja, os discípulos, né? O povo de Jesus. Então é que o pedido de Jesus é: Pai, cuida deles, defende eles, né? Defende eles. Esse é o maligno, né? Que nós conhecemos na Bíblia também pelo diabo, né? Pelo diabo e seus anjos, pelo principados e potestades. Mas Jesus aqui está novamente falando do diabo, né? Não é a primeira vez, né? O diabo é uma figura, é alguém que faz parte, né, da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem embates com ele, né? E Jesus Cristo fala do diabo em outros lugares também. A Bíblia fala do diabo em outros lugares, né? Talvez você que está nos assistindo agora tenha isso muito claro, muito tranquilo, e entende e percebe,
né? A presença ofensiva e maligna do diabo, né, no mundo ou próximo mesmo de você. Mas talvez você está escutando esse estudo, participando e está pensando, puxa vida, esse conceito do diabo, essa crença na existência do diabo, né, isso está tão fora de moda, né? E muitas pessoas, né, hoje com uma mente mais moderna, mais cognitiva, elas de repente acham que podem até vir a achar que o diabo foi uma invenção de alguém, uma invenção da própria igreja para assustar as pessoas. Até porque algumas igrejas usam mesmo, né, a figura do diabo de uma forma exagerada, né? Tem um medo exagerado do diabo, dão ao diabo uma prerrogativa e um poder exagerado, né? E não é disso que eu estou falando, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não dá ao diabo nem uma supervalorização, nem não nos incita a ter medo do diabo, não fala que o diabo é uma onipresença poderosa que é responsável por todo o mal do mundo, não é isso que a Bíblia fala. Porém, a Bíblia também não nega a sua existência, não nega o seu projeto pessoal de destruição, de morte e de fazer-nos cair da fé, de nos afastarmos da salvação de Cristo. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Nem supervalorizar o diabo, tampouco desprezar, menosprezar e esquecer dele. Aqui um equilíbrio importante de termos a consciência de que temos esse inimigo sim, né? Não dá para explicar todo o mal que existe no mundo e ao nosso redor apenas como a mente moderna quer explicar, que associando esse mal com o ser humano, ou mesmo com o mal coletivo, o mal da sociedade, né, o mal do mundo. E se a gente seguir esse caminho, a gente acaba sem respostas para algumas realidades do mal, muitas vezes, né? É bem verdade que o mal está dentro da gente na forma do pecado, né? Então o pecado que está dentro da gente, ele provoca, ele causa muita maldade, ele faz com que nós façamos muita maldade. Nós muitas vezes somos os agentes de muita maldade, isso é verdade, por isso o nosso arrependimento e o perdão dos pecados é tão importante. É bem verdade que o mal também está no coletivo, né? Que o mal está, sim, na sociedade, que o mal está em instituições, que o mal está em culturas, em ideologias, num pensamento mais organizado. Entretanto, além do mal no pecado humano e o mal na sociedade, nós temos um mal sobrenatural, esse mal misterioso, esse mal que a gente nem enxerga muitas vezes, né? Que é o mal personificado na pessoa, né? Na obra do diabo e dos seus anjos. E é disso que Jesus está falando aqui, quando ele fala do maligno. O maligno que está por trás do mal. Esse mal que não é só um conceito, mas que é um ser, que é que é alguém, né? Que nós chamamos de diabo. E o diabo que tenta causar estragos na igreja, na nossa vida cristã, tanto incitando gente de fora a algum tipo de oposição, né? E aí estão as perseguições, que em alguns casos é mais física, em outros casos é um pouco mais velada. E também um mal que acaba fazendo estrago por dentro, né? Envenenando por dentro, causando divisões, causando afastamentos, causando heresias, né? Semeando mentiras, né? No seio do cristianismo e causando com que pessoas se afastem da fé cristã. E aqui Jesus está então dizendo a Deus Pai, é o seu pedido número 2. Depois de ter pedido por unidade, ele pede por proteção, dizendo: o mundo é caótico, o diabo está lá, esperando por eles, eu preciso deles lá,
Então eu não te peço, Pai, que tire eles do mundo, mas eu te peço que tu estejas protegendo, estejas na frente deles, esteja por trás dos nossos filhos, cuidando-os para que o diabo e seu projeto de destruição não os alcance, não os afete. O terceiro pedido, meus queridos, é o pedido já avançando mais para o final dos versículos, que é o pedido por santificação ou por santidade, quando Jesus diz: Pai, né, Pai Santo, que eles sejam teus, diz na linguagem de hoje, né, mas assim, na tradução mais próxima do original, santifica-os por meio da verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os, então um pedido aqui por santidade, por santificação, santifica-os, né? E aí a forma dessa santificação ela ocorre através da palavra, E assim, para a maioria das pessoas, talvez seja mais fácil entender os dois pedidos primeiros, né? O pedido por unidade e o pedido por proteção. A gente consegue nos identificar, talvez, ou até mesmo concordar com Jesus pedindo para que os seus discípulos estejam unidos, sejam uma coisa só. E o pedido por proteção, porque a gente vê a dificuldade, as tentações, a perseguição. Então a gente entende isso muito bem. Aqui começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque a gente vê Jesus pedindo por essa santidade. De certa forma, hoje em dia, esse pode ser um problema para muitas pessoas, né, de não querer tocar nesse assunto, de não querer abordar essa particularidade da fé cristã, que é a particularidade da santidade, da santificação. Talvez cada um que está muito, talvez, muito influenciado pelas correntes de hoje em dia, influenciado pelo pensamento moderno, de que cada um tem o direito de viver a sua vida como bem entende, e cada um é livre para fazer o que quiser. Conceitos como santidade, conceitos como santificação, né? e pureza, né? Isso não são conceitos tão digamos, atrativos para o ser humano moderno, né? No entanto, Jesus ora sobre isso. Jesus fala desse negócio. É um tema importante para Jesus. É importante, em primeiro lugar, porque Jesus Cristo já chama Deus de Pai, santo. No Pai Nosso, ele chama Deus de Pai Nosso que estás nos céus. Aqui nesta oração, de novo, que nós estamos entreouvindo, nessa oração espontânea de Jesus, nessa oração que ele está muito privadamente falando com Deus, ele chama Deus, ele chama o Pai de Pai Santo. Assim ele começa a oração. Quer dizer, ele já está trazendo esse conceito da santidade na própria forma como ele fala com Deus. Aqui a gente deve parar um pouco e tentar entender esse negócio. Puxa, se Jesus chama Deus assim, o que isso significa, né? O que é esse negócio de Deus ser santo, né? E aí ele fala agora nessa oração, aqui no final, né? Santifica-os, tu és santo e santifica-os, torna eles santos também. No Pai Nosso ele também traz o tema da santificação, né? No santificado seja o teu nome, que Lutero explicou que também tem a ver com a gente, né? E os primeiros cristãos também tinham isso muito claro. Nós vemos muitas cartas dos discípulos escrevendo para as primeiras congregações e chamando o povo de povo santo. Então essa palavra santo e esse tema da santidade é importante na Bíblia, é importante para Jesus, e
é importante para a gente, apesar de não ser talvez um tema tão abordado hoje em dia, mas é um tema importante entender, e assim a gente nem vai talvez aprofundar isso como deveria no dia de hoje, mas fica a dica para que cada um de nós tenhamos essa consciência e tenhamos esse interesse em entender que negócio é esse dessa santificação e dessa santidade. Eu estava pesquisando sobre esse texto e eu descobri que, apesar de que o ser humano moderno, digamos assim, tem algumas dificuldades com esse conceito de Deus ser santo e de Deus ter um padrão diferente, separado, consagrado, puro, totalmente diferente do ser humano, e esse convite para que nós nos interessemos por isso e busquemos essa santificação e esse pedido de Jesus Cristo para que Deus nos santifique. Se isso é difícil hoje em dia para muitos de nós, muitos cristãos modernos, digamos assim, é algo que, no fundo, o ser humano, não só dentro do cristianismo, mas o ser humano ao longo da história humana, sempre teve, de certa forma, muito claro esse conceito, né? Um pesquisador alemão chamado Rudolf Otto, ele pesquisou as religiões na história humana, e ele se deu conta que talvez esse tenha sido o tema da santidade seja o tema unificador de todas elas, porque cada religião chama Deus de uma forma diferente, cada religião tem ritos diferentes, cada religião se aproxima de Deus de uma forma diferente. No entanto, o que cada religião teria em comum, de acordo com a pesquisa do Rudolf Otto, é o fato de que há uma compreensão em cada religião de que Deus, ou a divindade, o sagrado, o ser superior, é outro, completamente diferente da gente, né? Há um sentido, né, de que Deus é diferente, Deus está separado, e a raiz da palavra santo tem a ver com isso, essa separação que há entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura, uma separação que pode ser assim, digamos, percebida desde a queda em pecado, quando o ser humano rompe, quebra, né, com aquele vínculo perfeito, e o ser humano passa a ter o pecado dentro de si, a conjugar o verbo pecar o tempo todo e se afastar sempre e cada vez mais da vontade, da beleza de Deus. Então, há um sentido de que Deus é diferente, de que Deus é mais profundo, mais belo, mais correto, tem uma forma diferente da gente, né? Há um sentido de que nós somos criaturas e temos barreiras e temos dificuldades para atingir essa divindade de Deus. Esse sentido permeia todas as religiões, e cada religião vai tentar uma solução para isso, né? Para preencher esse espaço, para se aproximar, de certa forma, para se de novo santificar. Então, é compreensível do ponto de vista histórico, religioso, essa oração de Jesus, de que Deus nos santifique, porque há uma necessidade no ser humano de que essa santificação, de que essa aproximação, de que essa conexão com Deus seja restabelecida, de que essa separação seja vencida, né? Perceber como Deus é santo é ao mesmo tempo perceber como nós somos não santos, como nós somos fracos, como nós somos limitados. E isso muitos seres humanos também conseguem perceber. O diferente aqui no texto é a saída de Jesus para isso, né?
é o que o cristianismo oferece, o que o cristianismo ensina sobre como essa aproximação de fato acontece, como o ser humano é novamente santificado, como ele é tornado santo, como o seu Criador é santo. E Jesus pede ao Pai isso, né? Por quê? Porque o Pai é a nossa única saída, porque o Pai é a única chance, porque a obra de Deus é a única possibilidade da gente se tornar santo. Para que nós possamos ter essa santidade, para que nós possamos ter essa comunhão com Deus, é preciso que Deus intervenha, para que Deus haja de alguma forma. E quando Jesus diz, Pai, santifica-os, torna eles santos, porque eles não vão conseguir se tornar santos por conta própria, independente de quanto eles se esforcem, independente de quantos sacrifícios eles realizem, independente do que eles inventem. Pai, santifica-os, torna eles santo. Jesus também fala do meio que Deus faz isso, dizendo, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. E aqui há duas aplicações para a gente, né? Quando a gente, então, vê essa questão da palavra, em primeiro lugar, poderíamos dizer, sim, poderíamos entender que Jesus está falando aqui da palavra de Deus, que tanto nos ensina como somos pecadores, e a nossa santidade passa por isso, passa por reconhecer que nós não somos santos, e a palavra de Deus nos revela isso. A palavra nos revela também que Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para nos tornar santos. Então, a palavra vai nos revelar isso, e a gente acreditando nessa palavra, nessa revelação de Deus, aí então nasce a santidade. Esse é o ensino do Evangelho, da palavra, né? E posteriormente, uma vez que já somos santos em Cristo, que já fomos santificados pela obra de Cristo na cruz, Cristo que se tornou santo em nosso lugar, Cristo que viveu de uma forma santa como nós não podemos viver, Cristo que perdoou o nosso pecado na cruz, uma vez que já estamos nessa família santa de Deus, que já fomos santificados por Deus, através da obra de Cristo, então essa palavra também nos ajuda a conhecer sempre de novo qual é a vontade santa e perfeita de Deus que Ele nos convida a andar. Então, Pai, santifica-os na verdade, na palavra, Pai, torna eles santos através de mim, que sou a palavra encarnada, que venho realizar a obra de salvação, de santificação, poderíamos dizer assim, né? E também através da pregação da palavra, do ensino da palavra, da fé no coração de cada um dos discípulos, fé na revelação da palavra. Então, esse é o estudo de hoje. Nós concluímos por aqui, né? Estivemos estudando João 17, 11 a 19, uma oração que Jesus Cristo faz ao Pai. A gente tem a chance de ouvir um papo de Cristo com o seu Pai, com o nosso Pai, com Deus. É uma conversa sagrada, muito privada, e nós temos acesso a ela. O tema principal da conversa, algo extremamente consolador para nós, o tema somos nós mesmos, o tema é você, que é um seguidor de Cristo, que é um crente, que é um cristão. Você foi o tema, eu fui o tema, nós cristãos fomos a pauta daquela conversa sagrada, dramática, significativa de Jesus com Deus. Jesus Cristo está preocupado, está interessado no nosso bem-estar, na nossa salvação, na nossa vida aqui como cristãos. E Jesus Cristo pede ao Pai, ora ao Pai que Deus faça, haja, intervenha, realize uma obra muito específica em nós, além da criação e da manutenção de Deus no mundo, na criação que alcança qualquer pessoa. Aqui Cristo está pedindo a Deus que aos seus discípulos, ao seu povo,
Deus esteja particularmente engajado em cuidar do nosso vínculo, da nossa unidade, e nós temos todas as razões para acreditar que estamos muito bem guardados nas mãos de Deus, debaixo das asas da galinha, como pintinhos, e que nada pode nos separar do seu amor, nada pode nos tirar esse vínculo, essa conexão que nós temos, porque não depende da gente, mas Cristo nos tem na sua mão, muito bem guardados, Deus nos tem guardados, Deus nos tem unidos assim. Nós temos o segundo pedido de Jesus, que é o pedido por proteção, por defesa do maligno, e nós de novo podemos ir ao mundo, enfrentar o caos, a bagunça, a perseguição, a oposição, a violência e os ataques particulares do diabo à igreja. Nós podemos enfrentar cada uma dessas provações, desses desafios, sabendo que não estamos lutando sozinho, mas que Deus está ao nosso redor, de que Deus não nos permite enfrentar o diabo sozinho. Nós temos a sua força, nós temos sua presença ao nosso lado. E, por último, nós temos a santidade de Deus que Cristo nos deu, e nós temos a sua palavra à disposição, que pode ser estudada como estamos fazendo, que pode ser lida em casa, que pode ser desfrutada no culto, para nos orientar a permanecer nesse caminho, nessa santidade com Deus. Que Deus abençoe todos vocês, meus queridos amigos e amigas. Nós ficamos por aqui. Desejo a todos uma excelente semana. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, estudamos aqui um texto. Você é sempre nosso convidado. Um grande abraço e que Deus abençoe.